Oi pessoal, está no ar o Semana 13, o podcast do PT. E eu tô de volta depois do episódio incrível sobre o Dia Internacional de Luta da Mulher. E aí Martinha, tudo certo por aqui? Tudo ótimo, Marcelo. Foi um excelente programa mesmo. Você aí de casa que ainda não escutou, escolha sua plataforma de podcasts e ouça também o Semana 13 da semana passada. Agora, vamos para o programa de hoje? Vamos lá! Hoje a gente vai falar sobre um ano do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, a criação da CPI das milícias e muito mais. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Semana 13. E já vamos para o quadro Fala Presidenta dessa semana. A presidenta nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, esteve com o presidente estadual do PT de São Paulo, Luiz Marinho, e o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana, nessa última terça-feira. Eles participaram de uma assembleia realizada pelos trabalhadores e trabalhadoras da Ford em frente à empresa, em São Bernardo do Campo, na região do ABC paulista. Gleisi utilizou a ocasião também para cobrar a responsabilidade que Jair Bolsonaro tem com o país e que receba os trabalhadores da Ford, escute as reivindicações e impeça o fechamento da fábrica. O anúncio do fechamento da fábrica foi feito pela montadora de maneira inesperada em fevereiro desse ano. E, se concretizado, vai atingir cerca de 100 mil pessoas, de acordo com Luiz Paulo Breschiani, professor de administração da FGV. Fala, presidenta. Companheiros, companheiras, quero aqui trazer a solidariedade e o apoio do Partido dos Trabalhadores a vocês, também da nossa bancada federal de deputados e deputadas. Somos 56 na Câmara dos Deputados, estamos à disposição para essa luta junto com os trabalhadores e trabalhadoras da Ford, mas também quero trazer a solidariedade daquele que, se não fosse injustiçado e não tivesse sequestrado, estaria aqui com vocês lutando pelos empregos e por a Ford ficar aqui. Aliás, se fosse presidente da República, Lula estaria aqui hoje ao lado de vocês nessa luta. Estaria ao lado daqueles que foram para os Estados Unidos e estaria na jugular do Trump para não deixar a Ford fechar a fábrica aqui no Brasil. Porque Lula é solidário aos empregos, mas também, sobretudo, porque sabe a importância do desenvolvimento do país, a geração de empregos, a geração de riqueza, o que significa uma empresa. Companheiros e companheiras, Bolsonaro parece mais interessado em bater continência para a bandeira dos Estados Unidos do que resolver a situação dos trabalhadores e trabalhadoras da Ford em São Bernardo. Na última quinta-feira, dia 14 de março, completou um ano do assassinato cruel de Marielle Franco e de Anderson Gomes no Rio de Janeiro. No Brasil inteiro, aconteceram atos em memória de Marielle e Anderson. Foi um dia de muita emoção, resistência e luta. Apesar da prisão dos dois acusados do assassinato, a pergunta que fica ainda é: quem mandou matar Marielle? No quadro Boca do Trombone dessa semana, algumas pessoas falaram sobre a importância desse momento em manifestações que homenagearam Marielle e Anderson pelo Brasil. Ouça. Eu sou a Luciete. Para nós, militantes do movimento negro, feminista, a gente enxerga esse dia como um dia não apenas de homenagear a pessoa, a mulher, né, a militante, a Marielle Franco, mas a gente enxerga como um dia de luta para cobrar das autoridades competentes deste país a verdadeira resposta que todas nós e todos nós, cidadãs e cidadãos desse país, deseja, né? Que é a resposta de quem mandou, quem matou realmente a Marielle, né? E as razões, né? Porque ninguém mata ninguém por nada. Então, a gente precisa dessas respostas e hoje é um dia para a gente também exigir isso. Eu a conheci depois que ela morreu, que foi muito triste ter conhecido uma mulher dessa só depois que ela morreu. Mas era uma pessoa que eu seria muito feliz se tivesse um dia me encontrado com ela. E estar aqui hoje, apesar de terem encontrado os assassinos, que espero que sejam eles mesmos os assassinos, mas hoje está aqui para saber quem mandou, né? Quem mandou matar a Marielle, quem mandou matar o Anderson, é isso que na realidade é o que importa. A gente está reunido aqui em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Tem centenas de atos totalizando o mundo todo. A gente amanheceu o dia com Amanhecer para Marielle, com Florescer para Marielle. Diversas intervenções estão acontecendo porque é muito importante que a gente se lembre do legado da Marielle Franco, né? Além de uma vereadora, de uma mulher negra, Marielle era uma grande liderança política que foi assassinada, né? Como há muitos anos não matavam as nossas lideranças políticas. A Marielle, como muitas outras mulheres negras, tem esse como um destino, né? E a gente está aqui exatamente para falar contrário a isso. A gente está de nada desassociado do que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu com a Marielle.
Então denunciar isso e pedir justiça pela morte da Marielle é deixar com que não se passe impune, né? Desde que a Marielle morreu, dezenas de pessoas morreram, né, através da intervenção federal no Rio de Janeiro, por exemplo. 2018 foi o maior recorde dos últimos 20 anos de morte lá. Tem tido diversos assassinatos de defensores de direitos humanos no Brasil que não tem tido solução pública do Estado, e a gente acredita que tudo isso é uma somatória, e a morte da Marielle e a não resposta da morte da Marielle faz com que eles se sintam muito bem à vontade para fazerem isso do nosso lado, fazerem isso conosco. Então nós estamos aqui para perguntar quem mandou matar a Marielle. Saber quem mandou matar a Marielle, para além de quem puxou o gatilho, ele é fundamental. Para saber quem matou o Anderson, para saber quem são esses poderosos que não queriam a Marielle viva. Nem me fale. As coincidências são muitas. Miliciano preso no mesmo condomínio de Bolsonaro, um dos bolsoboys namorou a filha dele, Fabrício Queiroz se escondendo na mesma comunidade afetada por milícias. Tá fácil pra ninguém. Pois é, por essas e muitas outras coincidências que o PT entrou com um pedido para abertura de CPI que vai investigar as milícias. A deputada federal Luiziane Lins, do PT Ceará, enviou um recado para o podcast. O Brasil todo também agora exige que os mandantes do crime sejam reconhecidos, identificados e também sejam expostos publicamente para a gente saber o elo direto entre as milícias, entre supostamente políticos que estejam envolvidos com isso, para que nunca mais uma mulher negra, lutadora dos direitos humanos, uma mulher que lutou para que a sociedade carioca fosse uma sociedade mais humanizada, passe por esse tipo de situação, sendo brutalmente assassinada, sendo executada, sem nenhum pudor, no momento, inclusive, que havia uma intervenção militar no Rio de Janeiro. A deputada professora Rosa Neide, do PT Mato Grosso, também enviou sua contribuição. Marielle Franco foi assassinada há 1 ano. No entanto, em momento nenhum, o seu trabalho deixou de estar presente entre nós. A vereadora continua muito viva, demonstrando que as milícias do Rio de Janeiro estão entranhadas na política brasileira. Marielle dá o seu recado em nossos ouvidos. Vamos juntas continuar na luta e na defesa de um Brasil mais livre e um Brasil totalmente comprometido com a paz. As negociações para a reforma da Previdência começaram a avançar. Se bem que eu acho que a gente nem pode chamar de negociações, né, Marcelo? É verdade, Martinha. Tá mais pra um toma lá da cá. Bolsonaro liberou R$1 bilhão em verbas para contar com os votos de deputados de sua base na aprovação da reforma. Para falar sobre o desmonte da Previdência e a proposta absurda de Bolsonaro, contamos com a fala de Carlos Gabas, ministro da Previdência durante os governos Lula e Dilma. Da reforma do Temer, da proposta do Temer de desmonte, a PEC 287, para esta do Bolsonaro, houve um interesse, um aumento do interesse da sociedade em relação ao tema. Então, os eventos têm tido mais representação, têm tido mais presenças, as pessoas estão mais interessadas. E o que é bom também é que as pessoas já percebem, já tem uma certa reserva quando falam, nós vamos fazer a nova Previdência. Não tem nada de novo. A proposta do Bolsonaro, na verdade, é um ajuste fiscal para resolver um problema fiscal do governo federal em cima dos trabalhadores. É o desmonte, é o velho, né, e mau desmonte das políticas sociais em detrimento do bem-estar, da proteção social. Nós não podemos permitir isso. Aí não tem nada de sustentabilidade, não tem nada de garantia de pagamento de benefícios. Isso é um puro desmonte para cobrir um déficit fiscal do governo. Nós queremos debater uma reforma, nós precisamos reorganizar principalmente as fontes de financiamento da Previdência Social, da Seguridade Social. Nós precisamos cobrar, além de cobrar os devedores, que é um dever de todo o governo, nós precisamos reorganizar as fontes de financiamento de forma a cobrar de quem tem. Hoje o imposto é cobrado do trabalhador, o imposto é no consumo. Nós precisamos reorganizar de forma a cobrar sobre a renda, sobre o patrimônio, cobrar imposto de renda, por exemplo, sobre distribuição de lucros e dividendos, acabar com a farra do juros sobre capital próprio, que é uma invenção contábil para acumular mais renda para quem já tem. Enfim, tem muita coisa para se fazer sem desmontar o nosso sistema de proteção social. E se você quer saber ainda mais sobre essa reforma que será tão ruim para os mais pobres, acesse o site pt.org.br e acesse a versão online do informativo que preparamos para você, trabalhador ou trabalhadora. Afinal, é preciso lutar agora para não se arrepender depois, né?
A história do controverso fundo da Lava Jato, feito às escuras entre a Força-Tarefa da Operação e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ganha mais um capítulo. Deltan Dallagnol e outros procuradores serão investigados pela Procuradoria-Geral da República. O bafafá só aumenta porque, além do acordo lesar a Petrobras em 2,5 bilhões de reais, foi feito por debaixo dos panos, sem o conhecimento da União. Uma tentativa clara de colocar mais uma vez nosso país à venda. O deputado federal e líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta, subiu o tom acerca da questão. Vamos ouvir um trechinho da entrevista? Novos fatos que dizem respeito a essa situação que envolve esta relação ilegal estabelecida pelos procuradores da Lava Jato em Curitiba com o Departamento de Justiça americano, com a Petrobras. É um procedimento totalmente ilegal e, na medida que novos fatos surgem, mostram que foi uma ação pensada, inclusive do ponto de vista do seu procedimento, para que ela pudesse ocorrer de maneira ilegal e não fosse detectada pelas autoridades brasileiras. Os procuradores da Lava Jato de Curitiba tiveram cuidado, inclusive, de agir de maneira clandestina para que sequer a procuradora Raquel Doge tomasse conhecimento dos fatos que eles estão envolvidos e que neste momento já é denúncia da própria PGR, abrindo um procedimento disciplinar, e nós vamos hoje ingressar com uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público contra todos os procuradores que atuaram nesse processo, e também vamos representar no Conselho Nacional de Justiça contra a juíza que homologou de maneira ilegal, extrapolando das suas competências, esta relação criminosa entre os procuradores da Lava Jato e o Departamento de Justiça americano. Isso ainda vai dar muito o que falar. Vamos ficar de olho nos próximos capítulos. E uma última notícia, para fechar. Amanhã, dia 16 de março, será relançada a campanha Lula Livre. O Brasil segue firme na luta pela liberdade do ex-presidente Lula. O Encontro Nacional Lula Livre vai acontecer no Sindicato dos Metroviários, no Tatuapé, em São Paulo, e vai discutir os próximos passos da campanha. O evento vai contar com a participação de nomes como Fernando Haddad, Manuela Dávila e Guilherme Boulos. Na parte da manhã, terá a participação da advogada de Lula, Valesca Zanin, do ex-ministro Celso Amorim e do dirigente do MST, João Pedro Stedley. O encerramento da atividade será feito pela atriz Lucélia Santos, pelo representante da Frente Evangélica, Pastor Ariovaldo, e por Manuela, Boulos e Haddad. Você confere a programação completa no site pt.org.br. Então, temos um programa, Martinha? Temos sim, Marcelo. O Semana 13 de hoje fica por aqui. Aproveite e acesse também o canal do PT no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau.